Todos os dias, suas células enfrentam inflamação, substâncias oxidantes e pequenos erros durante a renovação. Esse é o combo perfeito para o câncer. E sim, o organismo possui mecanismos para lidar com isso, mas eles dependem de matérias-primas. E é por isso que eu vou trazer hoje aqui 10 grupos de nutrientes e compostos encontrados em alimentos comuns que podem ajudar a manter essas defesas funcionando melhor e, consequentemente, diminuir o risco de câncer. A primeira dessas matérias-primas está nas fibras e o motivo vai muito além de combater o intestino preso, a constipação. Elas aumentam o volume das fezes, favorecem a passagem do conteúdo intestinal e alimentam bactérias benéficas da nossa microbiota. Essas bactérias produzem compostos que ajudam a nutrir as células do cólon. Essa relação é especialmente importante quando falamos em câncer coloretal, que atinge o intestino grosso e o reto. Feijão, lentilha, aveia, frutas, verduras e cereais integrais são formas simples de colocar mais fibras no dia. Para evitar gases e desconforto, o aumento deve ser gradual e acompanhado de água suficiente. E há uma vantagem escondida nesses mesmos alimentos. Muitos também fornecem folato. Essa vitamina participa da formação do material genético e da renovação das células, processos que precisam acontecer de forma organizada durante toda a vida. Folhas verdes escuras, feijões, lentilhas, abacate e cereais enriquecidos são boas fontes. Por isso, um prato com feijão, arroz integral e couve entrega muito mais do que energia, reunindo componentes que atuam em diferentes etapas da manutenção do organismo. Mas antes de falar dos outros alimentos que ajudam na prevenção do câncer, se você quiser acompanhar conteúdos mais curtos e coisas do dia a dia, me siga lá no Instagram. Lá eu sempre trago informações sobre saúde com vídeos mais curtos. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações. Aqui o conteúdo é mais longo, mas eu tento trazer a melhor informação possível para que você se cuide melhor. Continuando, a combinação que falamos até aqui se amplia quando o prato ganha cor. A vitamina C participa da conversão aí dos tecidos e dos sistemas antioxidantes naturais. Acerola, goiaba, laranja, mamão, morango, pimentão e brócolis ajudam a fornecê-la. Ao lado dela aparecem os carotenoides, pigmentos presentes aí em cenoura, abóbora, folhas verdes escuras, tomate, melancia e frutas avermelhadas. Um prato colorido não é apenas mais atraente. Ele costuma reunir substâncias com funções diferentes e complementares. Dentro da família dos carotenoides está o licopeno, bastante estudado em relação à saúde e ao câncer de próstata. Ele aparece no tomate, na melancia, na goiaba e no mamão. O tomate merece atenção porque quando é cozido e consumido com um pouquinho de azeite, o licopeno pode ser melhor aproveitado pelo nosso organismo. Uma mudança simples no preparo, portanto, pode aumentar a disponibilidade desse composto na nossa refeição. Saindo das cores e chegando a uma dupla normalmente lembrada apenas pelos ossos, encontramos o cálcio. Ele também participa aí da comunicação entre as células e exerce funções importantes na parede intestinal. Na saúde do intestino grosso, sua presença adequada na alimentação merece destaque, inclusive por poder reduzir o contato da mucosa com algumas substâncias irritantes. Leite, iogurte, queijo, sardinha com espinha, gergelim e vegetais verdes escuros podem contribuir respeitando aí a tolerância e as necessidades de cada pessoa. A vitamina D se conecta ao cálcio, mas desempenha funções próprias no organismo.
Ela participa aí do funcionamento muscular, imunológico, que é aquele sistema de defesa da gente, e de diferentes tecidos. Peixes gordurosos, ovos e alimentos fortificados fornecem alguma quantidade. Como a necessidade varia de uma pessoa para outra, suplementos não devem ser usados automaticamente, ok? Quando existe suspeita de deficiência, a avaliação individual permite decidir se há necessidade de reposição e qual deve ser a quantidade adequada. Essa preocupação com equilíbrio também aparece no selênio, que participa de enzimas responsáveis por controlar danos oxidativos, uma das causas de câncer mais estudadas. Ele pode ser encontrado em peixes, ovos, carnes, cereais e castanha do Pará. A castanha é prática, mas não precisa ser consumida em grande quantidade, porque sua concentração de selênio pode variar bastante. Uma pequena porção já pode complementar uma alimentação que também contenha outras fontes desse mineral. A vitamina E atua em outra parte desse sistema, ajudando a proteger as membranas que envolvem as células. Azeite, sementes, amendoim, amêndoas, abacate e outras oleaginosas são fontes bem interessantes. Quando entram em pequenas porções no lugar de gorduras de pior qualidade, esses alimentos melhoram a composição nutricional da nossa refeição. O benefício vem principalmente das fontes alimentares e não do uso indiscriminado de cápsulas em doses elevadas. É nesse mesmo padrão que o ômega 3 ganha espaço. Sardinha, salmão, chia, linhaça e nozes fornecem diferentes formas dessa gordura, utilizada na composição das membranas celulares e na produção de moléculas que ajudam a regular processos inflamatórios. Alternar essas fontes ao longo da semana contribui para melhorar a quantidade das gorduras presentes na alimentação sem exigir mudanças complicadas no cardápio. Mas ainda existe um grupo que quase nunca aparece destacado nos rótulos: os compostos bioativos vegetais. Entre eles estão os polifenóis das frutas vermelhas e roxas, da uva, do cacau, do café, do chá, tá? Das ervas aí e do azeite. O café chama a atenção por sua associação com menor risco de câncer de fígado, especialmente quando não é transformado em uma bebida carregada de açúcar. Também fazem parte desse grupo os glucosinolatos do brócolis, da couve-flor, do repolho, da rúcula e da couve. Durante o corte, a mastigação e a digestão, eles dão origem a substâncias que interagem com mecanismos de defesa do nosso organismo. Agora, esses 10 grupos podem aparecer naturalmente no cotidiano. Uma fruta com aveia ou sementes pela manhã, feijão, cereal integral, folhas e legumes coloridos no almoço, além de ovos, peixes, laticínios, quando forem adequados, e pequenas porções aí de oleaginosas ao longo da semana. Não é necessário consumir tudo na mesma refeição, nem buscar alimentos raros, caros demais. O que realmente importa é manter frequência, equilíbrio e predominância de alimentos pouco processados e industrializados. Vou ficando por aqui, fique com Deus e um grande abraço.